por trás de uma gira de umbanda. Firma o ponto, minha gente, Preto Velho vai chegar. Ele vem de Aruanda, ele vem para trabalhar. Era dia de gira de Preto Velho naquele terreiro. Enquanto os consulentes chegavam ansiosos, esperançosos, em levar de volta a solução daqueles problemas que atrapalhavam suas vidas, na frente do congá, os médios vestidos de branco e de pés descalços concentravam, ligando-se aos seus protetores e guias. O ambiente denotava simplicidade e era mobiliado apenas por algumas cadeiras para acomodar os consulentes, poucas banquetas para os médios que serviriam de aparelhos às entidades espirituais, e o congá, onde um vaso de flores, outro de ervas e os elementos, o ar, o fogo, a água e terra, se faziam presentes. Acima, uma imagem de Jesus resplandecente de luz. Iniciando-se a sessão, através de pontos cantados e orações, após uma leitura espiritualista, elucidativa, iniciavam-se as incorporações, de maneira moderada. Do lado astral, as falanges de trabalhadores já haviam chegado há muito tempo, muito antes dos médios, e ali já haviam preparado o ambiente fluidicamente. Uma varredura energética havia sido feita pelos elementais, onde primeiramente atuaram as salamandras e após as sereias e ondinas, fazendo com que toda a matéria astralina, densa que ali se encontrava, fosse transmutada, permitindo a chegada dos espíritos trabalhadores. Na porta do ambiente, junto à afirmação de ponto riscado e de presença do elemento fogo, postava-se o guardião da casa, Exu Giramundo, impondo respeito e segurança. Num raio de 360, mais ou menos, um raio de 360 ângulos, ao redor da construção, uma guarnição dos caboclos na egrégora de Ogum formavam verdadeira muralha, armada, impedindo a invasão de seres indesejáveis ao bom andamento do trabalho da noite. A construção toda estava no interior de grande pirâmide iluminada na cor violeta, com grande e grossa placa de aço imantada na parte inferior, impedindo que o excesso de energia telúrica desequilibrasse a polaridade positiva que era captada pelos 7 anéis giratórios que ladeavam a pirâmide, representando então as 7 linhas da Umbanda. Cada um desses anéis destacavam-se na cor fluídica do seu orixá e emitiam um harmonioso som diferenciado. Cada um dos consulentes que adentrava o ambiente passava agora primeiro pela defumação, que queimava junto à porta, em cumbuca de barro, exalando o cheiro das ervas perfumadas, sendo incineradas pelo carvão vegetal. Equipes de limpeza se movimentavam no lado espiritual, recolhendo as larvas astrais e as outras espécies de energias deletérias que ali eram desagregadas dos corpos dos consulentes, as quais não eram totalmente absorvidas pelo carvão ou transmutadas pelo elemento fogo. Em alvíssimas vestes, os amados pais e mães, na sua roupagem fluídica de pretos velhos, trazendo a alegria, estampada em sua energia, tomavam conta de seus aparelhos, médiuns, atuando no chakra básico dos mesmos, obrigando-os a dobrar as suas costas, à semelhança de velhos arqueados, incentivando-os ao trabalho fraterno. E assim, de consulente em consulente, de caso em caso, com a paciência e sabedoria que lhes é peculiar, entre uma baforada e outra de palheiro, ou de alguma empanada com galho de erva, espanada, com galho de ervas, na aura daqueles filhos, os bondosos espíritos cumpriam a sua missão. Eram conselhos, corrigendas, desmanche de magia negra, de elementares artificiais negativos, limpeza e equilíbrio dos corpos sutis, retirada de aparelhos parasitas e, às vezes, alguns puxões de orelhas necessários, em forma de alerta.
tudo de acordo com o merecimento do consulente, pois cada um trazia consigo a amostragem da sua ficha kármica, onde estavam impressos o que a lei permitia ser mudado, bem como o que ainda era necessário que com eles permanecesse. Vó Benta, espírito portador de grande sabedoria e humildade, apresentando-se naquele local com o corpo astral de negra velha de pequena estatura, com roupas simples e alvas, cuja saia comprida e larga era coberta por um avental, onde um bolso era recheado de ervas e patuás. Tinha uma maneira simplista e diplomática de fazer com que os filhos entendessem que eles próprios eram seus médicos curadores. Minha mãe, acho que estou sendo vítima de trabalho feito pela minha ex-mulher. Sorrindo e com uma linguagem peculiar, segurava com firmeza as mãos do moço, passando-lhe com isso confiança, e com a voz recheada de afeto, respondia: Negra velha vai explicar, para que o filho entenda. Quando sua casa está totalmente fechada, fica escura e nada pode entrar. Às vezes nem a poeira, não é isso? Quando o filho abre as janelas e portas, a luz do sol entra invadindo todos os cantos, mas podem entrar também as moscas, baratas, formigas e até os ladrões, não é? Para a sujeira e os bichos, o filho pode usar a vassoura. Para os ladrões, a lei, a segurança. E para a luz do sol? Essa, filho, fica ali, iluminando até que o filho feche toda a casa outra vez. Assim também é a nossa casa interna. Quando nos fechamos para a vida, para o trabalho, ficamos no escuro. E ao nos abrirmos, deixamos a luz entrar, mas ficamos sujeitos a todas as outras energias que pulam ao nosso redor. Mas, como acontece na casa material, onde não houverem os atrativos da sujeira e do lixo, os insetos não se aproximam. Se estivermos equilibrados, sem raiva, sem mágoa, ciúmes, vícios e todos esses lixos que os filhos buscam na matéria, nada nem ninguém consegue afetar essa energia. Nossa vida, só o sol permanece no coração de quem procura manter-se limpo. Negra velha sabe que esse mundão está de cabeça para baixo, meu filho. No lado material, os filhos andam desarvorados pela dificuldade de sustento, muitas vezes, de suas famílias, quando não, em busca de supérfluos. Mas mesmo assim é preciso lembrar aos filhos que, embora estejam na matéria e sujeitos a ela, a vida real está no espírito imortal. É preciso dar mais atenção, se não prioridade, à essência em detrimento do restante, para que possa haver então o equilíbrio dos elementos inerentes à vida na sua totalidade. O mal que é enviado aos filhos só vai instalar-se se encontrar no endereço vibratório, ambiente adequado. Sem contar que o medo é a porta aberta e atrativa para a entrada do desequilíbrio. O medo é sentimento muito usado pelas energias trevosas, uma vez que fragiliza o corpo emocional, facilitando a sua atuação mórbida. Por outro lado, Negra Velha pergunta para o filho: se a desordem não houvesse se instalado, por acaso o filho estaria aqui, sentado no chão, em frente à preta velha, meu filho, buscando humildemente ajuda espiritual? Nem sempre. O que nos parece mal é tão prejudicial assim. Pode ser o remédio adequado para o momento, ou talvez a estremecida necessária no corpo astral dos filhos para que a ordem possa reinstalar-se. As trevas, meu filho, estão 24 horas de plantão. E os filhos, acaso, então, como estão? Não adianta orar e não vigiar, pois o pensamento é energia e com ele nos adequamos ao campo energético que quisermos. Antes da hora grande, as falanges da egrégora dos pretos velhos despediram-se de seus aparelhos, alguns precisando largar e desfazer a vestimenta astral usada para que pudessem chegar até os aparelhos mediúnicos, e voltavam agora para as bandas de Aruanda, onde continuavam as suas atividades no mundo astral, pois, como diz a avó Benta, se pensam que morrer é dormir e descansar, os filhos estão muito enganados, não é? Desse lado tem muito trabalho. E como nem o pai está imóvel, quem somos nós
cuja ficha kármica demonstra um vasto débito para nos apresentarmos e também para nos aposentarmos, a avó quis dizer. Agora, as velas apagam-se. Os elementos voltam a integrar a natureza. Os elementais, após limparem o ambiente, retornam aos seus devidos reinos. Os elementares foram desagregados pela força e sabedoria dos pretos velhos. E os médios voltam aos seus lares com a sensação de paz que só é sentida por aqueles que cumprem com seus deveres. Preto velho já foi para Aruanda. A bênção, meu pai, saravá para sua banda. Mensagem, Jornal Sagrado de Umbanda. Salve todos os pretos velhos, adorei as almas. Sintonize essa grande mensagem dentro do seu coração. Por trás de uma gira de Umbanda acontece muitas coisas. O trabalho é infinito. O bem está sempre disposto a ajudar. Peça as bênçãos aos nossos queridos pretos velhos. Peçam sempre a bênção a eles. Salve vó, salve vô.